queridos irmãos, nós estamos aí, como o pastor André falou, entrando no mês da família. E durante todo este mês, as nossas mensagens, na parte da manhã, estarão voltadas para a família, para a edificação da família, pensando neste mês no livro de Ruth. E o pastor Neto colocou um tema, uma família improvável. E é verdade por tudo que essa família vai passar. E eu gostaria de perguntar, você está com a sua família aí? Quem está sentado junto com a sua família, levanta a mão. Eu vou convidar o pastor Lucas. O pastor Lucas virá aqui à frente e o pastor Lucas vai orar pela sua família nesta manhã. Então, eu vou pedir que você que está aí, dê um abraço no seu familiar, pegue na mão do seu familiar, esteja junto, consagrando a sua família a Deus, para que Deus esteja abençoando a sua família, para que Deus esteja derramando graça na sua família, para que Deus dê paz à sua família, para que você tenha uma família abençoada. E neste mês, dedique tempo para a sua família, para que a sua família seja guardada, porque o diabo está lutando para destruir a sua família. Escutou o que eu disse? O diabo está lutando para destruir a sua família. E você só vai conseguir vencer o diabo se Jesus for o Senhor da sua casa. Vamos orar por isso. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos essas famílias aqui da nossa comunidade. O Senhor sabe o que se passa em cada coração, o que se passa, Senhor, em cada núcleo familiar, as dificuldades que cada família enfrenta, Senhor, mas nós lançamos tudo aos Teus pés. Nós pedimos que o Senhor console os corações que estão feridos, nós pedimos que o Senhor cure traumas, nós pedimos que o Senhor restaure vínculos, nós pedimos que o Senhor entre com providência em casos que parecem impossíveis. Que o Senhor dê a direção, Pai. Que o Senhor restaure a autoridade à luz da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer de volta aos corações rebeldes a autoridade dos pais e que o Senhor possa também trazer a amabilidade ao coração dos pais na reaproximação com os filhos. Nós pedimos que o Senhor entre com a providência financeira também, Senhor, aqueles que procuram por um emprego, aqueles que lutam em relação à saúde, que o Senhor possa, nesse dia, Senhor, através do Teu Santo Espírito, alcançar cada família aqui nesta manhã. Nós pedimos, Senhor, e colocamos este tempo de meditação na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos confronte, Senhor, através da palavra, e que a Tua bênção esteja sobre as famílias desta comunidade e sobre aquelas que nos acompanham também. É assim que nós declaramos a Tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Palavra de Deus, no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 1, fala assim a palavra do Senhor a nós. Na época dos juízes, houve fome na terra. Aliás, eu estou lendo na NVI, por favor. Desculpa. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Senhor, aqui está a sua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que sejamos edificados pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Segundo o texto que nós lemos, o livro de Ruth está dentro de um contexto de juízes. E para que você possa entender a ação de Elimeleque, quando ele sai, você precisa conhecer um pouquinho
o contexto de Juízes, que era um povo que estava longe de Deus. Esse contexto do povo de Israel, do povo de Judá, eles andavam longe do Senhor. Parece que havia um ciclo vicioso em que o povo se afastava de Deus, Deus pesava a sua mão sobre o povo, trazendo talvez algum opressor, e aí esse povo orava a Deus, consagrava a sua vida, Deus levantava um libertador que libertava este povo, e esse povo voltava-se para Deus, mas com o tempo esse povo se afastava de Deus novamente e voltava nesse ciclo em que eles iam se afastando de Deus, Deus pesando a sua mão, disciplinando, e o fato é que quando você olha do capítulo 17 ao capítulo 21 de Juízes, você vai ver que uma frase se repete. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia melhor. E dentro desta ideia, então, Elimeleque toma uma decisão, e aqui eu gostaria de pensar com você 4 pontos interessantes da história, nesse princípio de história. Durante todo este mês, nós vamos estar meditando na parte da manhã no livro de Ruth, e o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com você é sobre uma decisão perigosa. Veja só novamente o verso 1 e o verso 2. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e ficaram lá. A fome parece ter sido concentrada, não no mundo todo daquela época, mas parece que era concentrada em Judá e Israel, e nos parece que é a mão de Deus pesando sobre o povo de Israel, para que o povo de Israel e Judá pudesse voltar para o Senhor, porque o povo fazia o que parecia o que é certo para eles. A crise, quando chega em Belém, faz com que Elimeleque tome uma decisão muito perigosa, e a decisão de Elimeleque foi fugir da crise. Fugir daquele momento. Na verdade, eles pensaram, olha, eu vou viver algum tempo em Moabe para que eu possa, então, recuperar financeiramente, talvez ter um equilíbrio, e depois, quando as coisas melhorar aqui, eu volto para cá. Mas Elimeleque faz uma decisão muito ruim, porque ele vai para um lugar muito difícil. Belém significa a casa do pão. E ele foge da casa do pão para buscar pão. Mas ele vai para uma terra chamada de Moabe, onde os moabitas são inimigos declarados do povo de Israel. E os moabitas são um povo que fazia sacrifícios humanos, que era uma terra de feitiçaria e uma terra de paganismo. Imagina você abandonar a casa do pão, a casa de Deus, e poder levar a sua família a viver num contexto como esse aqui, aonde as pessoas faziam sacrifícios humanos e aonde as pessoas costumavam praticar o paganismo, não conhecia Deus, era uma vida totalmente diferente daquilo que eles viviam na casa de Deus, sabendo que existe um Deus todo-poderoso que bastava, é claro, que o povo se arrependesse, buscasse a Deus para que a família dele fosse abençoada, para que a terra de Israel fosse abençoada. Não, mas ao contrário disso, eles resolvem fugir. Péssima decisão, quando nós resolvemos fugir dos nossos enfrentamentos. Quando nós resolvemos fugir daquilo que está acontecendo conosco e não buscamos a Deus. Nós precisamos aprender a buscar a Deus e não fugir das dificuldades. Semana passada, nós compartilhamos a palavra de Deus com os irmãos em 2 Crônicas, capítulo 20, e lá no verso 17, Deus fala algo muito importante para o povo de Israel quando estava enfrentando 3 exércitos. Deus falou assim: coloque-se em posição e veja que a batalha é do Senhor.
E aqui, neste contexto de dificuldade e lutas, Deus está chamando a atenção do povo de Israel, e claro também de Elimeleque e sua família, para que eles pudessem voltar os seus olhos para o Senhor, buscando perdão, buscando restauração, porque nós sabemos e conhecemos a Deus, e o povo de Israel conhece a Deus, que quando eles se quebrantavam, Deus se voltava para eles e dava aquilo que pudesse sustentar a vida daquelas pessoas. Nós temos uma situação lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10, quando Abraão é levado por Deus para conhecer uma terra, e ele decide, por conta própria, descer até o Egito, porque é o mesmo contexto, havia fome na terra. E quando ele desce ao Egito, não perguntando a Deus se ele deveria descer ao Egito, ele quase destrói a sua família. Se Deus não intervém, o projeto de Deus ia ter que recomeçar. E ali Abraão toma uma decisão equivocada, como que parece aqui para nós, que Elimeleque acaba tomando uma decisão equivocada. Como as pessoas têm fugido das crises que têm enfrentado. Às vezes você tem um problema, tem uma dificuldade, e você quer fazer alguma coisa para não enfrentar aquele problema, dizer, eu vou embora, quando essa situação resolver, eu volto, e nem sempre, e na maioria das vezes, isso não acontece. Nós precisamos enfrentar as crises, nós precisamos enfrentar as dificuldades a qual nós estamos vivendo. E aqui é algo muito interessante, porque parece que isso é normal hoje. As pessoas fogem das crises que estão enfrentando. Os homens não estão sendo homens em seus lares, na sua maioria. Não querem enfrentar dificuldades, eles preferem um divórcio, preferem se afastar, preferem dizer não, preferem fugir, preferem reiniciar, sem resolver a questão que ficou para trás. Então, quando isso acontece, cabalmente, o Senhor não vai falar aos nossos corações, não vai nos auxiliar, porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor quando nós enfrentamos crises, e não mudar a situação, e não viajar, eu vou embora, quando as coisas melhorar, eu volto. Não, o Senhor, como ele diz lá em 2 Crônicas 20, ele diz, coloque-se em posição, confie em mim, veja a situação, resolva o que tem que ser resolvido, peça perdão quando tem que pedir perdão, reinicie, recomece, mas sempre com a presença do Senhor, para que a sua vida, para que a sua família seja abençoada. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu aqui com a família de Elimeleque. Quando, muitas vezes, não se sabe o que fazer, nós queremos abandonar o barco. Por isso que o texto vai dizer que em Juízes declara, cada um fazia o que lhe parecia certo. Longe de Deus, a nossa mente fica obscura, o nosso coração está contaminado, e as decisões que nós tomamos, na maioria das vezes, são decisões equivocadas. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor. Caminhamos longe da vontade de Deus, achando que vamos criar, ou achamos que vamos evitar o sofrimento. Mas apenas o que nós vamos encontrar é mais dificuldades e mais perigo espiritual na nossa vida. Belém é o melhor lugar do mundo para se estar. Sabe o que isso quer dizer? Na presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Porque Deus é pão, Ele alimenta a sua vida, Ele alimenta as suas perguntas, Ele alimenta a sua família, e Ele dá paz ao seu coração. Por isso que nós devemos trazer a nossa família sempre para perto de Deus. Segundo lugar, poderia pegar um copo d'água para mim, por favor? Ele vai pegar. O amargo custo de viver fora da presença de Deus. O verso 3 e o verso 4 diz,
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Órfã e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Elimeleque morre, aí nós pensamos assim, Elimeleque morreu porque tomou uma decisão errada. Nem sempre. Normalmente, quando nós tomamos decisões erradas, vem consequência para nós. Talvez a morte de Elimeleque foi uma morte natural, das circunstâncias da vida. Aquele tempo era um tempo muito difícil, mas o que pesa mais é uma viúva ficar só com seus 2 filhos numa terra estrangeira. Você sabe que eu sempre quis ir para os Estados Unidos? Eu queria morar lá. Eu queria ser caminhoneiro. Que coisa de doido, né? E eu queria morar lá, mas sabe, quando a idade vai chegando, vai pensando, você já pensou se eu estou lá com a minha mulher e eu morro lá? Obrigado, meu irmão, obrigado. Ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não fui. Mas a gente pensa assim, eu ficava pensando, você já pensou se chega lá e eu morro lá? Como é que fica a minha família? É melhor estar aonde você tem segurança. Mesmo que muitas vezes não parece que tem segurança. Quando a gente olha para o estado que nós estamos vivendo, para essa polaridade que nós estamos vivendo, parece que é difícil. Mas aqui, o texto é claro quando diz que Elimeleque morre em terra estrangeira e a sua esposa fica sozinha com seus filhos. E os seus filhos se casam com eles casam com moabitas, uma chamada Órfã e outra chamada Ruth. Órfã significa aquele que dá as costas. Ruth significa aquela que é amiga. É interessante isso. Todos nós sabemos que, neste contexto, havia uma clara indicação de que ninguém poderia casar com estrangeiro. O povo de Israel sempre orientava isso. Não case com estrangeiros, porque é uma dificuldade muito grande de ter concordância, principalmente na área espiritual, na área de devoção a Deus, até porque os moabitas eram pagãos, eles tinham vários deuses, e eu concordo com essa posição. Eu acho que crente tem que casar com crente. Tudo bem se você casar com não crente. Se você vier e falar, pastor, o senhor faz um casamento de crente com não crente, eu celebro, eu não faço casamento, eu celebro o casamento. É até uma oportunidade da gente poder pregar. E se eu falar que eu não vou fazer, a pessoa não vai deixar de casar, porque eu vou falar que eu não vou fazer. Ele vai casar. E eu faço. Mas eu acho que crente deve casar com crente, católico deve casar com católico, espírita deve casar com espírita, porque a vida já é difícil. Se você coloca mais uma questão de dificuldade, complica mais ainda. E a probabilidade do casamento dar errado é mais complicado ainda, é mais fácil. E talvez você diga para mim, pastor, eu conheço muitos casamentos mistos que dão certo. E quando você contar um para mim, eu conto 10 que não deu certo. Porque essa é uma realidade. Agora, existem milagres, como você falou, é claro que Deus pode restaurar, Deus pode trazer e Deus pode abençoar. Mas o importante é que se nós sabemos as respostas, se nós sabemos a posição que nós temos que tomar, não fazê-las é pecar contra o Senhor. Por isso que nós devemos aprender que quanto mais longe de Deus andamos, mais decisões erradas nós tomamos. Quanto mais você está longe de Deus, você começa a se envolver com outras coisas e você começa, então, a tomar decisões que estão longe da vontade de Deus. Por quê? Porque o seu ouvido espiritual e a sua visão espiritual começa a ficar cada vez mais trancada. E nós começamos a caminhar cada vez mais longe de Deus e paramos de ouvir a voz de Deus. E quando nós não ouvimos mais a voz de Deus, nós somos entregues à nossa própria vontade, à nossa própria sorte. E não tem coisa pior para um ser humano do que viver na sua própria vontade.
Sabia disso? Lá em Apocalipse, quando está terminando o livro de Apocalipse, Deus diz algo muito importante. Que o ímpio continue a cometer impiedade e continue a pecar. Se ele quer fazer isso, então fique entregue à sua própria vontade. O santo continue a se santificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós precisamos olhar para nós cada dia e a cada momento se nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Se nós estamos preparados para cumprir a vontade do Senhor, se os nossos corações estão quebrantados, ou se nós precisamos observar a nossa vida e buscar restauração, porque o amargo custo de viver fora do Senhor pesa sobre nós, pesa sobre a nossa família. E nós precisamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor está andando conosco, que nós estamos ouvindo a voz do Senhor e que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor em nossa vida. Amém para isso, irmãos? Terceiro lugar, longe da casa do pão, desamparada e sem consolo. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. A morte não respeita a idade, não respeita a força e nem a beleza. Ela leva tanto o velho quanto o jovem. Noemi ficou viúva, pobre, sem filhos e em terra estranha. E para uma mulher, naquela época, no próprio Israel, já era difícil ficar órfã, ficar sem filhos, ficar sem marido. Imagina em terra estranha. Qual a dificuldade que ela estava enfrentando. Aí nós perguntamos, poxa vida, morreu 2 jovens. Olha que interessante. Malom e Quilion, os seus nomes significam fraco e doente. Que interessante. Parece que era costume da época dar o nome às pessoas um pouco mais tarde, para que pudesse expressar a característica da pessoa que ela é. E eram 2 jovens, um fraco e o outro doente. E passando fome, passando necessidade, com o tempo foi ficando cada vez mais fraco e doente, e acabam, então, falecendo os seus 2 filhos. Não tem detalhes sobre isso, mas o fato é que eles morreram. Noemi está em terra estranha, sem provisão, sem proteção e sem família. O pão de Moabe é amargo. A família buscou sobrevivência, mas encontrou a sepultura. Isso nos ensina que o lugar de maior segurança não é onde há mais pão, mas é onde tem pão do céu. É onde tem o maná, onde nós podemos nos alimentar e sermos guardados por Deus. Isso nos ensina que o lugar de maior segurança é na presença do Senhor. Porque quando nós tomamos decisões pelo coração e pelo estômago, a gente faz decisões equivocadas. Eu casei, alguém fala que a minha esposa me ganhou pelo estômago. Ela me ganhou pelo coração também, mas nós 2 somos filhos de Deus e Deus nos abençoou também. Isso, e é bênção na nossa vida. Mas Provérbios 14, 12 diz algo muito interessante. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Por melhor que seja a decisão que você tenha que tomar, ou o caminho que você quer andar, que ele esteja dentro da vontade de Deus. Que você tenha certeza que o Senhor estará com você, que você tenha certeza que o Senhor há de abençoar. Aqui, nós vemos que Noemi perde, através da morte, o seu marido e seus 2 filhos. Queira Deus que nós não tenhamos perdas assim, por conta das nossas más decisões. Mas perdemos e às vezes morre o nosso relacionamento com Deus. Às vezes morre a nossa vida para uma vida de santificação.
Talvez um pecado, uma atitude fora da vontade de Deus, nos afasta de Deus, morre os nossos relacionamentos. Muitas vezes pode ser no casamento, no relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de igreja, de irmãos, de ministérios. Nós precisamos estarmos atentos para que o Senhor esteja falando em nosso coração. E saber que mesmo na casa de Deus, mesmo que na casa do pão, tenha lutas, tenha dificuldades, que as nossas respostas possam ser uma resposta como Abacuque deu, lá no capítulo 3, o verso 17 e 18, quando ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo se faltar tudo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode faltar pão, pode faltar leite, pode faltar alimento, só não pode faltar a presença de Deus e a adoração ao seu nome. Nós precisamos aprender a nos submetermos à vontade do Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar. Quarto e último lugar. Voltando para a casa do pão. Verso 6 e verso 7. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Até aí. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. Até porque a disciplina é uma forma de nós voltarmos para Deus. Porque nós cabalmente só voltamos para Deus debaixo de um chicote. Nós somos teimosos. Naturalmente o nosso coração pende para a maldade. Naturalmente ninguém vem para Deus porque de espontânea vontade ele quer buscar a Deus. Nós somos induzidos porque Deus tem um propósito na nossa vida. E se nós deixarmos, o nosso espírito está pronto a servir o Senhor, mas o nosso coração ainda pesa em nós. E nós precisamos aprender a buscar ao Senhor e nos submetermos à sua vontade. O fato de visitar o seu povo é a maior razão para aqueles que estão longe, voltem-se para ele. Eu conheci um amigo, me tornei amigo, que era uma pessoa muito firme com Deus, muito firme. Era professor de escola bíblica dominical, a família estava no convívio do Senhor, eram dedicados nos ministérios da igreja. Estamos com o Senhor, nós aqui, eu digo a igreja que está com o Senhor, você pode passar por lutas e dificuldades, mas nós já aprendemos que não dá para viver sem o Senhor. O dia que eu pensei em me afastar da ideia de ministério, concluir o curso, ser pastor, Deus falou comigo algo muito interessante, Walter. Ele disse assim, não tem outro caminho para você. Fique tranquilo. Falou assim, através de uma pessoa. Eu sei que você está preocupado com a sua família, com o seu sustento, mas Deus não vai deixar faltar nada, mas não existe outra vida para você. Aquilo fechou as possibilidades para mim, mas me deu paz no coração. E eu falo, então se é isso aí, vamos que vamos, e Deus nunca deixou de suprir a minha necessidade e a necessidade da minha família. Nós não temos tudo que nós queremos, mas ontem eu comi bife, ó que benção. Não era picanha, mas era um bifão gostoso. Deus faz agrado e Deus faz mimos para nós também. Mas esse rapaz, eu encontrei com ele e falei, rapaz, como é que você está? Você está firme com Deus, está na igreja? Ele falou, pastor, tem 2 anos que eu não vou à igreja. Falei, rapaz, como é que pode? E ele disse assim para mim, mas eu nunca tive tanta comunhão com Deus como eu tenho nesse tempo. De 2 anos longe da igreja. Jesus fala comigo. Aí eu buguei. Né? Fiquei, uai, como que é isso, né? Se Jesus morreu pela igreja, como que, né? Achei estranho.
Falei, ah, é? Falei, e aí nós começamos a conversar. Tinha 2 anos que ele estava desempregado e 2 anos que ele havia se separado da esposa. Eu falei, como que Deus está falando com você? E como que Deus ainda não abriu uma porta de emprego para você? Como que Deus não restaurou o seu casamento se você tem tanta comunhão com Deus assim? O engano da mente e do coração. A resposta dele falou, eu não sei porquê. E eu falei para ele, volta para Deus. Você pensa que está com Deus, mas você não está com Deus. Você precisa da igreja para que você seja abençoado, para que você seja ministrado. Você precisa submeter a uma autoridade eclesiástica, onde Deus colocou pastores para abençoar a sua vida, para ministrar o seu coração. Você precisa aprender a ser um discípulo fiel e obediente a Deus, e não um discípulo rebelde, querendo que Deus possa se amoldar ao seu padrão de vida. Deus não se amolda ao nosso padrão de vida. Nós é que precisamos nos amoldar à vontade dEle. Abrir o nosso coração, permitir as mudanças para que a nossa vida e a nossa família seja abençoada. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, e isso transforma o nosso coração de verdade, ninguém tem dificuldade de fazer a vontade do Senhor. Ninguém tem dificuldade de quando chega um momento em que ele é convidado, em que ele é apresentado aquilo que o Senhor requer dele sobre uma questão de santidade, uma questão de compromisso, uma questão de batismo, uma questão de ceia, uma questão de ser fiel a Deus na devolução dos seus dízimos e ofertas. Ninguém fica preocupado com isso, irmãos. Todo mundo quer fazer. Só questiona, por exemplo, o dízimo, quem não tem Jesus no coração. Porque quem tem Jesus no coração, ele não se importa o que vai ser gasto, como eu quero fazer a minha parte no reino de Deus, porque eu vou responder a Deus sobre aquilo que Ele tem colocado no meu coração, e você vai responder a Deus sobre aquilo que Deus tem colocado no seu coração, ou você não deixou, ou eu não deixei Deus colocar. Nós vamos responder ao Senhor. Então, o que cabe a cada um de nós é poder investir no reino em todas as áreas da nossa vida, não apenas em questão financeira, mas que possamos ser verdadeiros mordomos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Porque na casa de Deus tem sustento. Noemi compreendeu que era melhor voltar para casa. E ela decide, então, mesmo em meio à sua dor, e depois de tantas perdas, resolveu voltar para Deus. A mensagem não termina aqui, ela vai continuar nos próximos domingos. E nós vamos ver como o livro de Ruth se inicia, eu peguei a pior parte, né? A parte mais difícil, né? Mas como o livro de Ruth é precioso e como Deus vai fazer um milagre na vida dessa família improvável. Que a sua família seja uma família dedicada ao Senhor. Que as suas decisões sejam decisões tomadas no centro da vontade de Deus, que não há lugar melhor para estar, a não ser a vontade de Deus. Feche os seus olhos, quero convidar o grupo de louvor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que nós não venhamos a experimentar, ó Deus, essa luta tão difícil que Noemi e sua família enfrentou. Mas que nós possamos, ó Deus, se nós estivermos longe da casa do pão, voltar para a casa do pão, que é a casa do Pai. Para que o Senhor sustente, dê pão para a nossa vida espiritual, dê pão para o nosso casamento, dê pão para a nossa família, dê pão para os nossos filhos, dê pão para o nosso sustento, dê pão para a casa, ó Deus, que nós dedicamos ao Senhor.
Perdoa, Senhor, se algumas áreas da nossa vida e da nossa família nós não temos dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus, protege a nossa família, Senhor. Protege os nossos casamentos. Protege os nossos filhos. Ó Deus, eu sei que há muitas dificuldades com muitos casais, mas eu peço a Deus que a tua boa mão, a tua bondosa mão esteja sobre os casamentos dos membros, das famílias, dos amigos da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, que a paz que excede a todo entendimento esteja nos nossos corações, que haja amor, que haja perdão, que haja compreensão, que haja diálogo, que haja restauração, que haja milagres, ó Deus, em nossas famílias. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito aqui, ó Deus, e tudo que o Senhor tem permitido que nós possamos realizar para edificar as suas famílias. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos.